Fala pessoal, hoje é o penúltimo vídeo da nossa maratona do Oscar 2020. E eu vou falar um pouquinho sobre um filme que eu falei lá no início do canal, para ser mais preciso, no primeiro vídeo do canal, só que era um modelo diferente, eu só usava imagens, tentava fazer um vídeo bem mais curtinho e tudo. Aqui eu vou desenvolver um pouquinho mais ele, e é claro, para completar nossa maratona do Oscar. Pois bem, hoje eu vou falar de Coringa. Coringa é um filme que já foi lançado há bom tempo, boa parte do público já assistiu, é claro, mas como eu falei, eu vou complementar aqui. Ele é um filme que foi produzido pela Warner e pela DC. Ele foi dirigido pelo Todd Phillips e é protagonizado pelo Joaquin Phoenix. Do que fala a história em si? Aqui o Joaquin vai interpretar o Arthur Fleck. O Arthur, ele é um comediante, porém ele é um comediante de certa forma frustrado. Ele já está ali na sua meia-idade, ele trabalha numa agência de palhaços fazendo publicidade. Por exemplo, uma loja de joias contratou eles para ele ficar lá na frente, com cartaz, fazendo graça, tudo, para tentar atrair público. Porém, já no início do filme, a gente mostra como a sociedade ali de Gotham é uma sociedade um pouco doentia, um pouco cruel, sendo que o Arthur é agredido de maneira totalmente gratuita. Ali a gente já começa a perceber que tem alguma coisa errada com aquela sociedade. Um pouco mais pra frente do filme, a gente começa a desenvolver um pouquinho da relação do Arthur com a sua mãe. A mãe do Arthur é uma mulher doente que depende muito dele para sobreviver. Então o Arthur ele precisa ficar com ela a todo momento e assim ele dedica boa parte da vida dele a ela. E ela, sem dúvida nenhuma, é a âncora de segurança na vida dele. Então, para pensar, ele é um cara frustrado, que não tem conseguido alcançar seus sonhos, que tem que cuidar de uma mãe doente, que praticamente não tem uma vida social porque ele é um pouco retraído socialmente, e também porque todo o contexto de vida dele não permite que ele consiga realizar isso. Então, por aí, a gente já está começando a perceber alguns traços da sua personalidade que realmente são coisas complexas. Porém, não param por aí. O Arthur ainda é uma pessoa que possui distúrbios mentais. No filme não é deixado claro exatamente quais distúrbios ele possui, porque ele passa por uma assistente social e a assistente social passa remédios para ele. Aqui eu vou falar um ponto importante do filme, que é como é o que acontece no início, mas que é de fundamental importância para a gente entender todo o contexto geral. A assistente social dele, de certo momento, fala que não vai mais poder atender ele, e o Arthur questiona em relação a com quem ele vai conversar sobre os remédios dele. Pois bem, dito isso, vamos seguir o raciocínio. A sociedade, como eu disse, já é totalmente doente e já abusa da sua população. O Arthur já tem problemas sociais gravíssimos em relação à sua mãe, em relação à sua profissão, em relação à sua autoestima, em relação ao convívio social. E a própria sociedade deixa ele na mão a partir do momento que o serviço público não consegue fornecer a ele subsídios para ele poder tratar de tudo isso. Ou seja, a sociedade não auxilia o ser humano, a sociedade cria aquilo e ao mesmo tempo não estende a mão. Mas é claro que você deve estar pensando, não é porque uma pessoa tem distúrbios mentais e passa por situações difíceis na vida que ela vai se tornar um psicopata. Realmente, não. O que a gente tem que ter em mente é que psicopatas surgem por diversos fatores. Claro, tem fatores externos, como sociais, fatores internos, como questões psicológicas, fatores genéticos, e dentre outros motivos. Não existe uma equação simples para a gente aprender o que vai fazer uma pessoa se tornar um psicopata, ou o que vai fazer a pessoa se tornar um serial killer. Não existe isso. Tem pessoas que podem ter traços daquilo, pessoas que podem não ter traços, pessoas que vão desenvolver esses traços e pessoas que não vão. Inclusive, vou deixar aqui uma indicação de livro, que eu acho que é excelente para poder começar a ter uma ideia sobre isso, que são os livros da Ilana Kazoy. Bom, nessa versão aqui da Dark Side Books, a gente tem dois livros da Ilana Kazoy, Louco ou Cruel e Made in Brasil. Um deles vai comentar sobre serial killers e psicopatas ao redor do mundo e o outro apenas casos brasileiros. A Ilana é jornalista e criminóloga e é uma das pessoas mais bem conceituadas dessa área no Brasil. Sendo assim, eu indico muito esse livro, porque vai ajudar vocês a ter uma noção geral. Voltando a falar sobre Coringa. Bom, e tendo dado todo esse contexto, como a história vai desenrolar? O Arthur ele tem um sonho muito grande de poder se apresentar no programa do Murray. Murray é seu ídolo, é a pessoa que ele queria ser, um apresentador de talk show engraçado e tudo. E ele vai conseguir ter essa chance no filme, isso eu já adianto, porém de uma forma que ele não esperava. Aqui o Murray ele é interpretado pelo Robert De Niro. Inclusive o Robert De Niro que também fez o Irlandês, um excelente ano para ele. Em meio a todo esse caos social, o Arthur vai cada vez gradativamente mais afundando o pé na sua própria desgraça. Tem alguns dos aspectos que levam ele a isso, mas que eu acho legal não comentar, por causa que apesar de ser um filme que já foi assistido por grande parte do público, ainda pode ter gente que não assistiu. Sendo assim, eu prefiro não dar spoiler sobre isso, porque eu acho que é uma parte bem legal. Em relação aos aspectos técnicos do filme, a direção e o roteiro do Todd Phillips são maravilhosos. Ele conseguiu dar uma origem e uma personalidade pro Coringa nunca antes vistos, e ao mesmo tempo ele tem um comando na direção que a gente não poderia imaginar, já que talvez o filme mais famoso do Todd antes disso tinha sido Se Beber No Case. Não necessariamente que Se Beber No Case seja um filme ruim, muito pelo contrário, mas é um filme totalmente diferente do que ele se propõe aqui, o que mostra a versatilidade dele como diretor e roteirista.
Além disso, a fotografia do filme é maravilhosa, ele tem quadros muito bonitos, a trilha sonora é simplesmente fenomenal, é um dos pontos fortes do filme. Coringa é um fenômeno, ele custou na casa dos 50 milhões de dólares para ser produzido e rendeu mais de 1 bilhão. Isso sem ter 3D e sem estrear na China, que são fatores importantes, porque na China é um mercado gigantesco, em 3D a bilheteria é mais cara. Então, sim, Coringa é um sucesso absurdo. Se isso vai resultar numa continuação depois ou não, aí já é outros 500. Mas eu acho que é interessante destacar que a DC vem aos poucos encontrando seus caminhos de fazer filmes diferentes. Por exemplo, filmes mais adultos, filmes mais blockbusters, filmes com uma pegada mais divertida. Eu acho que ela está aos poucos encontrando seu caminho no cinema, ou reencontrando pelo menos, porque já existiam bons filmes da DC antigamente, e criando uma identidade, ou melhor que isso, várias identidades através de vários filmes diferentes e bons. Enfim, pessoal, como eu disse, eu sei que boa parte do público já assistiu Coringa, mas se você ainda não assistiu, dê uma oportunidade. Ah, não gosto de filmes de herói e tudo. Mas aqui não é necessariamente um filme de herói. O filme poderia até ter outro nome, mas eles preferiram encaixar isso aqui no universo do Coringa. É um filme sobre sociedade, sobre psicopatia, sobre como as pessoas reagem a isso, sobre uma sociedade que não acolhe as pessoas, e sobre sociedades que constroem monstros e que poderia dar ajuda a essas pessoas antes de elas se tornarem esses monstros. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã a gente tem o último vídeo sobre o Oscar 2020, que eu vou falar um pouquinho sobre Parasita. Então, até lá. Tchau, tchau.